Visto de Fora. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora com Begonha Inigues e com Olivier Bonamici. Bem-vindos, olá, como estão? Boa noite. Viva. Ora, Boa noite. Temos que começar com um nome que domina a atualidade por estes dias, José Mourinho, que à hora que gravamos este programa estará prestes a assinar pelo Benfica, um regresso ao Benfica mais de 20 anos depois. Para além do que representa José Mourinho como treinador do Benfica, o que vos pergunto é o que é que vos diz o nome de José Mourinho e como é que ele é olhado nos vossos países, como é que ele é observado. Begonha, comece por ti, porque Mourinho já treinou o Real Madrid. Sim, e é uma pessoa que não é de consenso. Ou gostas muito do Mourinho ou não gostas nada. E é o que aconteceu, e tenho de dizer sinceramente, no Real Madrid. Há pessoas que são mourinhistas, até jornalistas desportivos Mourinhistas é uma boa expressão. que se batizaram, alguns até da minha antiga rádio, da cadena COPE, como mourinhistas, ok? Mas há outros que são anti-Mourinho. Então porquê? Por quê? Porque é uma pessoa, como sabem todos os nossos ouvintes, que não é de consenso, repito cá, porque tem um caráter forte, é uma pessoa que não passa desapercebida, é uma pessoa que não se cala, ok? E tem bastante ego, não é? Mas as grandes Sim, é estrelas todas têm ego, Claro. não é? E não só ele. E os grandes treinadores também. Portanto, em Espanha está-se a acompanhar muitíssimo, a par e passo, Exato. como deve ser Claro. esta contratação. Olivier, o que é que te diz José Mourinho? é assim, olhar visto de fora, o que é engraçado é que, portanto, lá fora é um pouco a ideia que o Mourinho está na fase descendente da sua carreira, primeiro ponto. Depois a questão e ver o que é que ele vai fazer finalmente no país dele. Bom, segundo ponto é o show Finalmente Mourinho. ele já teve muito sucesso no país dele, não é? Exatamente, sim, mas agora estou a falar nesta fase nesta descendente. fase, Na sim, altura sim. não estava na fase descendente, estava na fase ascendente dessa Estava carreira. no início da carreira. exato. Exatamente. Agora, nesta fase um pouco descendente, o que é que ele vai fazer no nível desportivo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, interrogação, que é o show Mourinho. Ou seja, para já é uma excelente notícias para a comunicação social, não é? Para ver dos jornais e as audiências das rádios e televisão. E depois, ele é alguém de muito fusional. E o que vai ser interessante é ver se o ambiente, o clima do futebol português, que me parece hoje em dia mais calmo, se vai continuar calminho ou não. Isto é outra Olha. questão. E em relação, só para terminar, em relação lá fora, agora em França em particular, Mourinho em França, é preciso perceber isto, não tem nunca teve, eu diria, em relação a um outro homem que, eu diria, a imagem forte, que é Pepe Guardiola. Em França há uma espécie de fascínio, de admiração de Guardiola contra o Mourinho. Ou seja, quando os dois Consegues estavam no topo, explicar porquê? Porque é que isso assim, acontece? há uma cultura em França ligada ao Barça, ao futebol do tiki-taka, que é do Cruyff. E vai falar como francês de forma global, mesmo o jornal de L'Équipe, o fascínio do jornal de L'Équipe é a seleção espanhola de futebol recente, é o Guardiola do Barça, é o Cruyff do Barça, contra o futebol Mourinho, pelos franceses, Mourinho igual futebol defensivo. Como é que se anima, Olivier, a falar de desporto? Mas eu pergunto, são mourinhistas ou são anti-mourinhistas? A ver, Sérgio. Nem um nem o outro. Sérgio, tu gostas de Eu, Mourinho? eu aprecio o José Mourinho, mas como o Olivier estava a falar, de facto está numa fase, eu acredito que ele está numa fase descendente da carreira e não terá o fulgor que tinha há 20 Isso. anos, não é? Quando foi campeão europeu pelo Porto, quando foi campeão europeu pelo Inter, quando conseguiu bater Pepe Guardiola no Real Madrid com o famoso campeonato dos 100 pontos em Espanha, não é? Não terá esse fulgor. Agora que vai eventualmente trazer animação ao campeonato português, lá isso vai, não é? E Mourinho sempre será Mourinho, não é? Exatamente. É uma grande figura, mas ele não volta para treinar como ele queria a seleção portuguesa, não é? Pois, Tem-se essa de é uma grande conformar questão. por enquanto com o Benfica. Essa ok? é uma grande questão. Veremos como é que corre a vida de José Mourinho no Benfica e se perspectiva ou não ainda a ida de José Mourinho para a seleção portuguesa. Isso será eventualmente para outro programa. Vamos avançar neste Visto de Fora para a análise aos temas que dominaram a atualidade europeia. Euronet Plus. E vamos começar a análise desta semana por Espanha, com ligação à questão do Médio Oriente e a forma como Pedro Sánchez
E o governo espanhol se colocam, de alguma forma, na vanguarda europeia da defesa da causa palestiniana, mas há aqui dados a ter em conta. Begonha, eu começo por ti, porque de facto estamos a falar de Espanha. Vimos, por exemplo, Pedro Sánchez a validar uma manifestação que comprometeu a conclusão da volta à Espanha em bicicleta. Como é que se explica o facto de o chefe de governo espanhol validar uma manifestação desse género, pondo em causa um evento desportivo? Sabemos que ele é um defensor da causa palestiniana, mas como é que tu observas este fenómeno? A verdade é que sí, podemos utilizar varios adjetivos, non é? Curioso, original, único, abanderado da causa palestiniana. Certo. O Pedro Sánchez, como ben dixeste, sempre foi un abanderado da causa palestiniana. Recibeu na Moncloa, na residencia oficial, varias veces ao presidente, o líder palestiniano, e a Hamas, e sempre publicamente defendeu a causa palestiniana. Eu acho que coraxen, sinceramente, penso que foi coraxen por parte do Pedro Sánchez abanderar esta causa. Mas isto ten os seus contornos. Cando a política se mistura con o desporto, ten os seus contornos. Por que o ciclismo e non son outros desportos, non é? Eu como xornalista teño de ser xusta e teño de ser o máis imparcial posible, ok? E entón, o que máis se criticou en España é dizer todas as persoas, ou a grande maioría, non digo todas, mas unha grande maioría dos españois estamos convencidos que en Gaza está a haber un xenocidio, unha masacre, e que políticamente sí que os nosos gobernos se teñen de posicionar, mas o que foi máis polémico para as persoas que gostamos do ciclismo, e eu adoro, tamén o noso Olivier é un especialista, mas eu adoro, e ele pode dar todos os detalles da parte máis desportiva, mas eu adoro como espectadora, adoro o ciclismo e sempre gostei da miña vuelta. A Vuelta Ciclista a Espanha. E tem uma grande importância em Espanha. E tens o chefe do governo espanhol. Lembro-me de criança de ter todas as assinaturas dos ciclistas, dos que eu gostava, do Indurain. Mas tens um chefe de governo espanhol a validar uma interrupção da prova. Isto faz algum sentido? E então, para mim, isso é o máis complicado de perceber. Porque a Vuelta e não, por exemplo, un xogo de futebol, claro, é máis fácil, non é? É máis fácil por aí uns protestos, mas por moito que eu defenda a causa palestiniana, cústame moito perceber isto, non é? Sin dúbida, isto teve moito impacto a nivel internacional, e foi o primeiro paso tamén para que o Procurador Xeral español anunciase precisamente hoxe que vai abrir unha investigación sobre os crimes contra a humanidade que se están a cometer en Palestina, e depois a Unión Europea, é verdade, a Ursula von der Leyen deu un paso para a frente, non é? Sobre as sanções. Já lá vamos. Deixa-me ouvir aqui o Olivier sobre a forma como o Pedro Sánchez se coloca, como dizia, na vanguarda da defesa da causa palestiniana, enfim, no espaço europeu, e como é que olhas também para, de tal forma que valida manifestações que interrompem a volta. Tu és um especialista em ciclismo. Como é que observaste esse momento, Olivier? É evidente que, por exemplo, em Portugal houve muitas pessoas, sobretudo porque o João Almeida estava na luta para a vitória, muitas pessoas não entenderam muito bem os manifestantes, ficaram furiosos contra os manifestantes e contra o governo espanhol. O que eu diria, o que achei interessante na análise da Begonha, é que a Begonha parte do pressuposto, mas eu concordo com quase tudo o que ela diz, mas o que é interessante para mim é ver a mentalidade espanhola, que é, e eu acho que a Begonha representa perfeitamente isto quando ela disse no início, e isto para mim é a fonte, a chave da questão, que é o que diz a Begonha, porque para um espanhol em geral, eu vi uma sondagem num jornal espanhol ou de um instituto espanhol, pronto, 80% dos espanhóis, 80% consideram que o que está a fazer Israel em Gaza é um genocídio. Sim. 80%. É um número extremamente elevado em relação a outros países europeus. Certo. E Espanha, por várias razões históricas e tudo isto, não é? Está muito
a esquerda-direita, exceto a extrema-direita, mas a esquerda-direita espanhola há uma ligação muito forte com os países árabes, não é? E uma questão, um apoio histórico em relação à Palestina, além das questões independentistas do País Basco e da Catalunha, vimos no País Basco, quando passou a volta, que há na cabeça dos independentistas bascos a ideia de nós também somos oprimidos e estamos ao lado do nosso irmão palestiniano. Há um certo cuidado em Espanha justamente por isso também, não é? Exatamente. Agora, onde concordo plenamente com a Begonha, que é a questão aqui do erro, para mim, do Pedro Sánchez, é uma opinião, que é para mim o erro, que é dizer a sua admiração, quando é no país dele que há a prova dele que está a ser perturbada. E quando ele diz, eu admiro os manifestantes, eu podia ter cuidado. Ou seja, ele está a abrir porta para outras situações do género. Se não me não é? engano, houve polícias que passaram. Estavam no hospital. Sim. Por causa. Espera aí, há polícias. Há polícias dos espanhóis que estão no hospital. Custa muito perceber. Portanto, temos de ter cuidado com isto, na minha opinião. Foi um erro. Para mim, foi um erro do Pedro Sánchez. Ele está a abrir a porta. Toda a razão. Tem todo o direito, aliás. Eso, direito, porque o que no, si se suspende unha proba como esta, deste calibre e tan importante como ben definiu o Olivier, e concordo 100%, tamén há moitas outras probas deportivas, non é? Exato. Mas é verdade que isto é unha maneira de chamar a atenção e é unha maneira moito drástica. Mas isto não de abre chamar... porta, era o que eu ia perguntar, Begonha, não abre porta essa declaração de Pedro Sánchez, não abre porta que manifestantes interrompam outros eventos esportivos? Vamos imaginar, um Atlético Bilbao-Real Madrid, por exemplo. Mas aí, nese caso, como há tanta segurança nos propios estadios, é dizer, agora os clubes de futebol teñen moito diñeiro, há moita seguranza, contrólase moitísimo todo, non é? O que se leva, as pancartas, todo o material que se posa levar. Entón, pode ser que aconteza, pode ser, mas é moito máis fácil interrumpir, por iso eu explicaba que tento ser obxectiva, non é? Sí. A volta ciclista a Sí, España, vuelta. do que se callar un xogo de futebol. Atenção, que aquí teño de dizer e teño de destacar que non se destacou tanto en Portugal, as palabras do rei de España ontem no Egipto, numa viaxen oficial, que para min foran unhas palabras fantásticas, porque ele perante o presidente do Egipto defendeu un Estado palestiniano e criticou o seu brutal e inaceitável sufrimento. É dizer, está a dizer claramente e frontalmente, sin ultrapasar os limites da diplomacia, porque isto é importante, non é? Está a dizer, olha, nós estamos a defender este Estado, não é? Sérgio, eu tenho uma pergunta, sim, Olivier, se tu me permites, claro que sim, que é sobre a questão da Espanha, porque eu acho que é interessante as pessoas entenderem o porquê do como em Espanha. E a pergunta que eu te coloco, Begonha, é qual é, na tua opinião, a razão pela qual historicamente, não é, a Espanha está, de facto, não estou a dizer pro-árabe, mas há cá estas ligações fortes de Espanha com os países árabes, não é? E qual é a razão pela qual, entre a Espanha e Israel, recordo-me que nos anos 80, a Espanha foi um dos últimos países a reconhecer, a iniciar relações diplomáticas com Israel. Porquê que, na tua opinião, sempre houve estas questões um pouco complicadas com Israel? Porque nós históricamente, como ben dicías antes, oye, estou a ser entrevistada na Renascença, como ben dicías antes, históricamente temos un nexo con o Oriente Próximo e con o norte de África, non é? Con os países árabes, que non tes máis do que ir a Marrocos para ver a proximidade. E é verdade que xa nos anos 80, xa temos explicado cá na Renascença varias veces, o Felipe González, que foi primeiro ministro español, tentou, non nos anos 80, foi mesmo comezo dos 90, unha cimeira histórica na que estevese mesmo a porta dun acordo histórico entre Israel, entre Palestina, na época de Yasser Arafat, para ese acordo histórico de paz no Oriente Medio, no Oriente Próximo. Entón, é normal que Israel, o relacionamento con Israel, sempre foi
pior, ou nestes últimos 50 anos, foi muito mais próximo, porque com a Palestina, ou com a causa palestiniana, independentemente de quem é que esteja a governar. Deixa-me fazer esta pergunta, Begonha. O facto de haver regiões em Espanha que, enfim, que têm um sentimento independentista, que de alguma forma também se sentem, como dizia Olivier, mas eu penso oprimidas. que não é tanto isso. Será por aí também ou não? Não. Non é tanto, é verdade que há minorías, como é o que dixía Olivier no País Vasco, mas a maior parte, o sea, un 80% da população española nós estamos a favor e consideramos que o que está a acontecer en Gaza é un xenocidio, non é? De feito, as Nações Unidas até xa o confirmaran. Mas, por que independentistas pode haber en España que 10%, 8% en total, en toda España? Non, isto ten a ver os nosos contornos históricos, porque até a propia direita, até o propio Partido Popular, hoxe e ontem, o presidente do Partido Popular, Núñez Feijóo, que nós sabíamos é unha persoa de centro, aínda que están a tentar que endureza o seu discurso, ele xa públicamente ven falar xa do que está a acontecer en Gaza. É dizer, estáse a enfrentar a persoas do seu partido, digamos, da parte máis radical. Por qué? Porque a maior parte dos españois consideramos que o que está a acontecer en Gaza é inaceitável, como ben dixo no seu. E agora para terminar, quer dizer, acrescentar, Sérgio, que é o Pedro Sánchez, para mim, marcou muitos pontos positivos, é que a Espanha foi um dos primeiros países a reconhecer oficialmente a Palestina. E na altura apontaram no dedo. Apontaram muito o dedo à Espanha. Mas não devia haver uma, assim, maior, estamos num espaço europeu, não devia haver uma maior coordenação? Não, isto é claro que não. Então cada país tem o direito, mas a Alemanha tem a sua própria história e é normal que a Alemanha tem mais dificuldade, tendo em conta o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, também faz parte da história da Alemanha, a história de cada país tem que ser respeitado. Ou seja, tomar uma posição em comum sobre Israel é muito complicado. Claro. É muito complicado. E depois que temos a Eurovisão. Atenção, quando perguntava... Isto é uma boa notícia. Pode não acontecer. Quando perguntava Olivier pelo relacionamento de Espanha com Israel, aqui para brincar um bocado e não ficar assim com tanto isto tan sério, eu lembro-me de criança que Espanha esteve a um passo de ganhar de novo Eurovisão. Espanha era a última em actuar e a última em votar. E foi tan legal, porque iso nesa altura non existían as redes sociais, non existía internet, non se podía controlar, e cando foi o voto, que non era televoto, era o voto do xuri, deu a máxima puntuación a Israel. E por esa votación da España, Israel gañou aquele a Banibia, mas o boicote da Espanha por Olivier cantar agora. O boicote da Espanha para já, isto, enquanto eu discordava um pouco da posição, bastante da posição de Pedro Sánchez, dizer publicamente que admirava os manifestantes. Agora, o boicote é outra questão. O boicote, cada país tem o direito. Tu tens o direito de não estar a participar onde há um país que tu consideres que cometeu um genocídio, seja lá representado. Eles estão no seu direito pleno. E isso faz-me lembrar o que é a posição espanhola, que não é só espanhol, por acaso, outros países que querem... Mas faz-me lembrar um pouco, eu li isto no outro dia, um pouco verdade, o que aconteceu numa certa altura com a África do Sul no tempo do apartheid. Vamos ver com que consequências e outra coisa, que Espanha é um dos países que mais dinheiro põe para o festival da canção, por isso nunca... Por isso é um dos organizadores, por isso nunca passa diretamente a final. E como se tinha boicoteado a presença da Rússia, o que diz Espanha, nisso sí que concordo, tem toda a lógica, que se boicoteou com toda a lógica a Rússia, por que não boicotear a presença Só que há aqui uma questão, Begonha, para terminar este ponto, é que um dos principais patrocinadores da Eurovisão é uma marca israelita. Bom, muito rapidamente, como é que vocês veem este anúncio de Ursula von der Leyen de reforçar sanções a Israel? Olivier, muito rapidamente. Rapidamente, eu acho que vai ser muito complicado a resposta daqui na próxima Cimeira Europeia, haver países como a Alemanha, lá está, eventualmente a Itália, que seguem estas recomendações, mas cuidado, mesmo na Alemanha há cada vez mais pessoas, há um movimento agora, cada vez mais, nas sondagens mostram isso, de pessoas que são favoráveis às sanções contra Israel. Begonha, mas aqui, como há 15 países têm de concordar 100% com isto. E então eu acho que 15 países sí que há.
Então, de todos, não é? Vai haver países discordantes, já sabemos que países vão estar mais perto de Israel, vão discordar com esta proposta de Ursula von der Leyen, mas eu penso que isto vai sair adiante e isto vai ser histórico, sem Muito dúvida. bem. Veremos então mais à frente quais serão as consequências dessa proposta de Ursula von der Leyen. Eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Daqui a instantes vamos avançar para o tema nacional. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Falamos agora de presidenciais, porque há um dado novo, e esse dado novo chama-se André Ventura. A partir de agora, candidato à presidência da República. Olivier, o que é que muda com a entrada de André Ventura na corrida a Belém? Muda, o facto agora já é uma garantia para mim. Vai haver uma segunda volta em Portugal, portanto, primeiro ponto. Isto eu acho que não vejo com André Ventura que vai fazer mais do que 10% dos votos. Isto é evidente que vai haver uma segunda volta. Agora, eu acho que ele vai roubar, entre aspas, votos, alguma parte a Gouveia Melo, mas Gouveia Melo também vai roubar alguns votos. Vai ser interessante ver isto. Eu sou incapaz neste momento. Eu acho que há 3 candidaturas fortíssimas e depois há o misto, o ponto de interrogação para mim seguro o que é que pode fazer. E também para mim um outro candidato fortíssimo que é Coutinho Figueiredo, que dentro do heteroado mais jovem, eu acho que pode fazer um enorme resultado. E só para ver depois outra questão, que eu acho que ele não quis, eu acredito na Ventura, quando disse que não queria ir aos presidenciais, porque de facto o sonho do Chega era haver o ticket Passos Coelho na presidência André Ventura como primeiro-ministro. Bem, achas mesmo que André Ventura não quis ir às presidenciais ou haverá aqui alguma estratégia por parte do líder do Chega? Eu penso que há uma estratégia aqui muito bem definida. E essa se éramos estratégia poucos, se éramos poucos, se havia poucos candidatos, chegou André Ventura, não é? Para aquecer isto mais um bocado. Temos um panorama informativo para nós, para os analistas, para os xornalistas, interesantísimo en Portugal. Por un lado, estamos ás portas das autárquicas e, por exemplo, en Lisboa está todo, eu acho que en aberto, non é? Depois da traxedia do elevador da Gloria, a ver o que acontece nas principais cidades portuguesas, nas autárquicas, e depois temos a porta tamén as presidenciais con máis candidatos. Olla, Sergio, eu, se non me engano, é unha das veces nas que temos unhas eleccións nas que temos máis candidatos e máis candidatos fortes, porque outras veces sempre houve moitos candidatos, eu lembro-me a miña altura de correspondente, havia claramente um favorito acima dos outros. Acho que só comparável só mesmo com as eleições de 1986. Portanto, isso para nós fica um bocado longe. Há 40 anos. Claro. E em que houve uma segunda volta entre Mário Soares e Freitas do Amaral, numas eleições muito disputadas. Mas vai ser interessantísimo porque, como diz Olivier, acho que ninguén ten claro quen é que pode gañar, ok? E, sobre todo, a outra coisa importante, iso que dixías há un momento, e que quasi damos por feito que vamos ir, ou vai-se ir a uma segunda volta. Exato, não é? O que não porque acontecia há 4 décadas. Lembram-se há uns meses quando o nosso Olivier brincava com o Almirante, brincava com a candidatura do Almirante, e o Almirante. As pessoas todas em Portugal, lembrem-se, os analistas, non nós, mas a grande maioria dizían: o Almirante vai gañar, o Almirante vai arrasar. E agora não é tão certo. E agora, que acontece? Que está tudo em aberto. Olivier, é tudo indefinido ainda, portanto não dás como garantido a vitória de Gouveia Melo. Não, porque as pessoas ainda não sabem exatamente qual é o posicionamento político realmente dele. André Ventura, quando disse, achei super interessante uma entrevista que ele deu, ele disse: peço desculpa, acho eu, disse uma coisa assim, ao meu eleitorado, porque me enganei sobre o Gouveia Melo. Sim. E de facto, eu acho que ele tem razão, que é, ou seja, no sentido em que tudo o que o Gouveia Melo disse, aliás, eu lembro muito bem a primeira vez que eu disse aqui há 2 anos, que para mim o Gouveia Melo tinha o perfil para ser candidato, e tinha uma entrevista incrível do Gouveia Melo no Notícias Magazine, que me marcou imenso esta entrevista, e para mim, claramente, ele fazia parte da social-democracia. Ora, a social-democracia é algo
que o Chega execra, Exato. combate, que é o sistema em si. E quando o diretor diz que ele é antissistema versus Gouveia e Melo, de uma certa forma, quando digo que é verdade, do ponto de vista da análise jornalística, é verdade. Que é o que odeia o Chega, Trump, etc., é a social-democracia. É o inimigo a abater, é a social-democracia. Para mim, Gouveia e Melo representa a social-democracia. Eu não sei Para terminar, a Begonha, que, muito que rapidamente. representa, porque também não ouvi tantas vezes claramente mostrar o seu perfil ao Gouveia e Melo. Para mim é uma coisa fundamental num político e que comunique ben. Um político debe e ten a obrigação de comunicar ben ao eleitorado. E iso é o que faz gañar ou perder eleições. É fundamental a comunicação. Portanto, eu acho que vai gañar o candidato neste caso, porque non há un candidato que se destaque muitísimo máis sobre os outros, se callar o máis coñecido, o que comunique mellor. Acho que de todos eles a varios son moito coñecidos. O Marques Méndez é moito Certo. coñecido, Gouveia e Melo xa é moito coñecido depois da pandemia por todos os portugueses, o André Ventura é moito coñecido, o Seguro é menos coñecido, máis bastante, mas o que comunicar mellor, o que clarificar mellor o seu posicionamento é o que pode definir Muito bem. que teña mellores resultados na primeira volta. Veremos como corre a campanha para as presidenciais. Vamos avançar para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Tem aqui um desafio para vocês dois. Vamos lá ver se vocês percebem Vamos ver. isto que eu vou passar. Quentelha com burro, sócia que ganhamos na parva. Mas eu já me tocou todo. Já me tocou a picar vacas e agora a picar burros e ainda ele que estará para venir. Vocês estão a perceber alguma coisa disto? Fogo. Parece que estou a ouvir falar galego. Isto é do norte mesmo de Está Portugal. muito próximo. Isto é, Claro, isto é isto é o mirandês. sotaque do norte mesmo da região Não, minhota. isto é mirandês, é a mirandês. língua mirandesa, segunda língua oficial em Portugal. E há cada vez menos falantes e há naturalmente estratégias para tentar salvaguardar a língua Boa! mirandesa. Faço-vos aqui um desafio. Espero que num dos próximos programas vocês consigam dizer algo em mirandês, que é uma, enfim, que é uma Pode ser. mistura entre o Olha. português do norte e o galego e o espanhol Sabes que e o eu estive em castelhano. Miranda do Douro e en Miranda do Douro, e os nosos ouvintes saben, e os que son de lá e nos están a ouvir, que os nomes das ruas están escritas en mirandés, ok? Exatamente. E então é verdade, eu estava a ouvir falar e estava a ouvir falar em galego. Fica combinado? Vocês trazem expressões em mirandês? Sim, um dia sim, destes? sim. Olivier? Trazemos, vamos investigar. Combinado. Vocês vão Sim, estudar, sim. muito bem. Vamos avançar para o negativo e positivo. Negativo da semana, Begonha. Pois tiña outra noticia, mas hoxe de mañá ouvín unha noticia que tú destacaste na Renascença Sergio, que como muller pois toca moito, non é? Que as mulleres en Portugal teñen de traballar máis 50 días ao ano do que 56, iso 56. máis do que 50 días, iso é. Exato. Exato. Ao ano do que os homes para igualar o seu salario. Exatamente. É dizer, gañan menos 3.000 euros ao ano dos que os seus homes ou do que os homes. Isto é realmente injusto nun momento no que as mulleres, sinceramente, e é así, estamos máis preparadas en conxunto do que os E homes. em Portugal têm mais formação do que os homens. Em Portugal. Exactamente. E depois há unha noticia que a mí me tocou moito tamén, porque eu sou cinéfila e adoro cine, que é a morte do Robert Redford, Redford. exato. Para mí era un dos grandes, non só por ser un bonitao, sino porque era un home interesantísimo por todo o que defendía, além de ser un excelente actor. Muito bem. Negativo da semana, Olivier. Bem, negativo é algo de pessoal, se me permitem, porque Força. amanhã, pela primeira vez desde há 20 anos da minha vida, com a saída do meu filho para Erasmus, vou ficar sem nenhum dos meus filhos a viver sozinho. E é um momento que me toca imenso. Claro que quem diga que isto é evidente que é preciso os filhos voarem, não é? Mas o pai galinho que eu sou não é muito fácil, na verdade, e fiz as malas esta semana, foi bastante complicado.
E, enfim, é algo de forte, de fortíssimo. Mas fui um pouco chato com ele, sabe? Digo, olha, vou-te fazer a gestão. E ele, fogo, pá, deixa-me em paz. Está a ver? Tipo, eu quero ser chato até o fim. Quero ser chato até o fim. Vais sentir muita falta disso, certamente. Mas cá que é positivo ao mesmo tempo. Claro que sim. Positivo, Begonha. Varias coisas. Unha delas, tamén vou pela parte persoal, non é? Nós somos moito familiares, que saiu moito ben a operación da miña mãe, eu estaba moito preocupada. Ótimo. Foi un suceso, por tanto, de verdade, estou super feliz. E depois, ontem tamén unha noticia moito bonita e que me enche o corazao é que eu presido a Asociación das Mulleres Profesionais Españolas en Portugal, AMPEL. E ontem fomos homenaxeadas por primeira vez pela Embaixada de España en Portugal, pelo noso percurso de 17 anos a criar redes profesionais e de apoio en Portugal. Por tanto, é unha noticia que a mí me enche de orgulho e de alegria. Claro que sim. Positivo da semana, Olivier. Isaac Nader, campeão do mundo dos 1500 metros, nascido em Faro, de pai marroquino, exatamente, de pai marroquino, de mãe portuguesa. É o meu positivo, e o positivo é que eu diria, também uma bela mensagem aos racistas atualmente. Eu vi comentários nojentos nas redes sociais acerca deste homem, recordando que Lamine Yamal também, ele nasceu em Espanha de pais estrangeiros, e acho uma vergonha os comentários que eu já li sobre ele, recordando que o Éder não nasceu em Portugal, e só a resposta aos comentários, alguns comentários racistas que eu queria ler esta mensagem de uma pessoa que respondeu numa caixa de comentários aos comentários racistas acerca de pessoas que diziam, ele nem é português com o nome assim. O homem escreve o seguinte: tu não és Isaac Nader, não és Gonçalves, nem Tavares. Tu não és Fernandes, tu não és Figueira, nem Oliveira. Mas és português, nascido nesta pátria mal amada por muitos. Obrigado, campeão. Portugal agradece, e os que honram os seus egrejos avós curvam-se perante ti. Muito bom, acho que todos subscrevemos essas palavras, e os nossos parabéns a Isaac Nader, porque é uma vitória incrível nos 1500 metros dos Mundiais de Atletismo, uma ponta final absolutamente extraordinária, e ficam aqui os nossos parabéns a Isaac Nader. Olivier, Begonha, obrigado pela vossa presença. Regressamos na próxima semana. Boa noite. Um abraço, tchau, obrigado. Visto de fora.